Muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. Divulgar o Espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Do livro Juventude Interrompida, Relatos e Alertas dos Jovens do Além, psicografado pelo médium Edmar Reis, relato do espírito de Paulo César. Nasci Paulo César, mas pouco tempo depois, todos me chamavam de Cezinha. E assim foi, infância afora, pois eu era muito magrinho, ou como diziam, raquítico. As pessoas, sempre preocupadas com a minha fisionomia, recomendavam à minha mãe fórmulas as mais diversas possíveis, que minha mãe ignorava, visto que era muito cuidadosa e, portanto, fazia acompanhamento médico, atendendo sempre às suas indicações. E assim fui crescendo, sob os olhos preocupados de meus pais, cheios de cuidados especiais. A partir do início da adolescência, comecei a crescer desproporcionalmente. Em pouco tempo, eu era um cara de 1,80 m de altura, magro, muito magro. Todos me olhavam de forma estranha e, quando eu tinha liberdade, falavam como eu havia crescido e que só faltava engordar um pouco. Por mais que eu cuidasse da minha alimentação, nada resolvia. Foi nessa época que meus amigos do bairro me falaram que havia aberto uma academia popular no bairro e me convidaram a ir para a academia com eles. Eu já havia pensado em entrar numa academia, mas eu não tinha dinheiro para pagar. Essa era, então, a minha chance. O preço era realmente acessível e entrei na academia após falar com meus pais. No começo, foi uma maravilha. Os resultados eram vistos por todos. 6 meses após entrar na academia, uns conhecidos, aqueles tipos mais bombados, me disseram que eu poderia acelerar o processo e que atingiria o ápice muito mais rapidamente. Fiquei curioso, afinal, era isso que eu queria. Apresentaram-me então os chamados anabolizantes, aos quais infelizmente aderi sem nenhuma preocupação, achando que eles me deixariam igual aos meus colegas. 1 ano após minha entrada nessa academia, meus pais me disseram que estava na hora de eu maneirar nos exercícios, pois já havia atingido o ponto que almejava, ou seja, ganhara massa muscular, e meu corpo estava muito bom. Mas eu não percebia isso. Achava que ainda estava magro demais e precisando ganhar massa. Em vez de atender meus pais, intensifiquei o uso de anabolizantes, fazendo inclusive algumas aplicações diretamente na musculatura dos braços e peito. Peito e braços bem definidos. Era essa a minha busca. Em pouco tempo, passei de Cezinha para Cezão e nem me dava conta disso. Em casa, a relação com os meus pais foi ficando difícil, visto que o meu mau humor oscilava.
Reclamava constantemente da alimentação disponível, visto que precisava ingerir mais proteínas e diminuir a gordura. Meus pais reclamavam que eu estava irritadíssimo e eu não mais dormia direito à noite. A namorada que havia arranjado há pouco tempo já reclamava também da minha constante insatisfação e dizia que eu precisava melhorar minha autoestima. Nossos contatos íntimos começaram a diminuir gradativamente, pois meu desempenho já não era mais o mesmo. Isto me fez buscar a ajuda de um terapeuta, que disse que eu sofria de uma tal síndrome de Adonis ou vigorexia. Achei um absurdo tudo que o terapeuta me disse. Lógico, ele não passou pelo que passei. Ele não tinha o corpo que eu tinha. Nunca mais quis voltar àquele lugar. Ao olhar no espelho, achava que precisava melhorar a musculatura do braço e do peito. Sentia uma dor muscular constante, mas sempre achei que isso era em função das atividades físicas, que a cada dia eu me dedicava mais. Na escola, eu sempre fui ótimo, porém já não tinha o mesmo desempenho. Nem conseguia ir às aulas direito, pois só queria saber de academia. Aos 16 anos de idade, eu era uma montanha de músculos. Quando me diziam isso, eu me sentia realizado, mas 2 minutos depois, eu achava que precisava melhorar mais. Intensifiquei a aplicação de substâncias em meus braços e peito, para que eu pudesse alcançar o corpo ideal. Assim foi até os 17 anos de idade, quando começaram a aparecer algumas erupções no meu peito. Em poucos dias, eu estava irreconhecível. Um dia, acordei e entrei em desespero ao perceber que eu estava com o peito cheio de erupções e gritei pelos meus pais. Ao chegar no quarto, eles se assustaram e disseram que eu me levantasse e trocasse de roupa, pois me levariam imediatamente ao pronto-socorro. Fiz menção de levantar-me, mas precisei de ajuda, sendo atendido pelo meu pai. Na emergência, os médicos me internaram e ouvi os enfermeiros dizerem que meu peito havia explodido em função dos anabolizantes utilizados diretamente na musculatura. Era como se eu tivesse sofrido a vida inteira com acnes no peito, uma coisa horrível de se ver. Enquanto estive internado, não tinha muita consciência do que se passava comigo, pois fiquei muito tempo sob efeito de calmantes, visto que reagia negativamente a tudo aquilo e tentava retirar o soro. As poucas vezes que eu acordava e olhava para meu corpo, principalmente os braços, sentia que meus músculos estavam desmoronando. Tive pesadelos horrendos enquanto estava internado. Via coisas desconexas e estranhas. Em um desses pesadelos, vi umas figuras se aproximarem de meu corpo e esperar que eu me desprendesse dele para me pegar e levar para lugares escuros, sombrios e muito esquisitos. Nesse pesadelo, depois de passar por lugares horríveis, onde ficara preso por algumas horas, não sei ao certo, me trouxeram de volta à minha cidade. Me levaram diretamente ao cemitério local, onde vi meus pais chorando. Percebi então
que dentro do caixão se encontrava meu corpo. Gritava alto, tentando acordar daquele horrível pesadelo e sair daquela situação angustiante, mas não conseguia. Foi quando um dos sujeitos que estava comigo me informou de maneira sarcástica: "Isso não é um pesadelo, isso é real." Eu entrei em pânico. Como pode ser real? Como posso ter morrido se estou aqui, vendo tudo isso acontecer? Tentei me aproximar e falar com meus pais, mas eles não registravam minha presença. Foi quando alguém abriu a Bíblia, começou a fazer a leitura do que ele dizia ser o Salmo de Davi. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma." Nisso percebi minha mãe e meu pai me envolverem naquelas palavras que eu não mais ouvia. Só sentia uma força estranha a envolver-me, e essa força vinha dos corações e das mentes dos meus pais. Foi nesse instante que não mais percebi aquelas figuras estranhas ao meu lado e senti uma mão tocar-me suavemente o ombro. Virei-me e uma senhora bonita, morena como eu, muito parecida com meu pai, disse-me em voz suave: "Eu sou Paulina, mãe do seu pai. Eu sou sua avó. Venha comigo, você não precisa ver tudo isso." Não sei porquê, mas me senti tão bem que nada questionei. Sentia-me cansado, pesado, sujo e feio. Percebi que havia mais pessoas junto à minha avó, quando alguém disse: "Precisamos levá-lo a uma casa de repouso." E me colocaram numa maca, pedindo-me para fechar os olhos e confiar. Adormeci. Acordei um tempo depois, num ambiente claro e limpo, calmo e bonito. Foi quando minha avó perguntou se eu estava me sentindo bem. Respondi que ainda me sentia cansado e pesado. Além disso, precisava saber o que estava acontecendo comigo, pois eu estava confuso. Ela, então, faz uma série de esclarecimentos, entre os quais destacou o fato de eu ter retornado à pátria espiritual mais cedo que devia. Segundo os amigos espirituais, isso aconteceu dessa forma porque eu possuía alguns créditos. Por outro lado, havia muito a fazer, pois estava com o meu corpo deformado. Quando pude vê-lo, fiquei assustado, pois meu peito ainda possuía feridas abertas e a musculatura do braço estava totalmente deformada. Começamos um trabalho de recuperação, mas minha avó disse que eu precisava trabalhar minha mente e meu processo de culpa, pois enquanto não desse conta disso, toda a ajuda seria mais complicada. Eu me culpo muito, pois eu poderia ter feito diferente. Ainda choro escondido, embora saiba que nada aqui é de fato escondido, mas faço longe daqueles que estão comigo. Morro de saudades de meus pais, embora o termo morrer seja apenas uma figura de linguagem que ouso utilizar para que vocês percebam o que sinto. A musculatura dos meus braços ficou totalmente desestruturada. Os músculos
caíram e meus braços deformados, a ponto de romper a pele que os envolvia. Meu peito e abdômen cheio de lesões, como se houvessem realmente explodido. Aos poucos vou me recuperando. Posso dizer a todos os jovens que o cuidado com o corpo é importante, mas que o culto a ele pode ser uma armadilha fatal. De nada adianta um corpo perfeito e a alma despedaçada. O equilíbrio corpo e mente é essencial para uma vida saudável. Cuide-se bem. Não deixem que ninguém destrua o instrumento necessário para a sua caminhada evolutiva, seu corpo. Fiquem em paz. Paulo César.